As paradas da marginal da IPTG, na altura do Guará, não têm recuo para os ônibus pararem. O problema é antigo e já causou até a morte de uma adolescente de 14 anos em 2016. O pior é que de lá para cá nada foi feito. Os ônibus param de uma vez, o que faz do risco de acidentes uma rotina. Aqui os ônibus param no meio da pista da marginal da IPTG. E aí, se vier mais carros atrás, na melhor das hipóteses, forma uma fila ou então os motoristas devem ficar atentos para evitar acidentes. Os passageiros já percebem o perigo causado pela falta de recuo na parada de ônibus. Aqui é perigoso porque, principalmente de manhã, ela fica bastante cheia. É bem perigoso. Eu acho que eles devem investir, nessa situação das paradas, do transporte, das vias. Essa falta de um espaço apropriado para que os ônibus possam parar já causou muitos acidentes. Em setembro de 2016 foi um deles. A Gabriela, irmã do Vitor, estava no carro com um amigo que não conseguiu parar quando o ônibus da frente freou. A jovem de 14 anos morreu depois do impacto. Na época, o João Vitor estudava em uma escola que fica próxima à marginal da IPTG. Ele revelou que desde então a região é palco de vários outros acidentes. Você vê muito carro tendo que dar freada brusca, desviar, fechando outro carro, porque o ônibus para de uma vez e ele não tem para onde ir. Mas além da falta de recuo também, é uma área ali que a gente direto ouviu, não só por falta de recuo, mas sempre um SAMU passando, ou um acidente, um motoqueiro lá, um barulho de freada, de batida. Ali na escola, por estar perto da pista, a gente sempre escutou muito. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem afirmou que vai estudar projetos para executar a obra e contratar uma empresa para fazer a execução. Só não disse quando as obras começam. Agora, Cláudio Humberto, o que explica depois de 2 anos de uma morte as autoridades não terem feito nada ainda? Somente o de sempre, né? É incompetência, é desleixo e talvez por ser uma obra barata. Você vê que o administrador, vamos fazer um projeto e vamos fazer então licitação, aí você começa a ver quais são as reais intenções dessa gente. Eu conheço um pedreiro, o seu Paraíba, que faria isso em um dia, sem nenhum problema e com custo baratinho. Todos nós conhecemos um pedreiro que faria esse serviço sem maiores delongas. O GDF leva 2 anos para se pronunciar sobre o assunto, 2 anos, uma coisa de recuar apenas a calçada para a segurança dos pedestres e também para a segurança, sobretudo, do trânsito, porque o ônibus parando no meio da rua sempre é um transtorno a mais. Chega de tanta incompetência, não é? E o Palácio do Planalto anunciou nesta manhã que vai revogar a MP que direcionava dinheiro das lotéricas para a segurança pública. A área estava contando com 800 milhões de reais este ano e uma receita estimada em 4 bilhões até 2022. A decisão veio um mês depois da reclamação pública de outros ministérios, como Cultura e Esportes. Esse é o assunto do Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Sérgio. Foi uma chiadeira aí, né? Boa tarde, Rodrigo, para você, ao Cláudio, a todos que nos acompanham. Realmente foi uma chiadeira, você lembrou bem, há um mês, quando a medida provisória foi assinada, a gente até falava e criticava que a reação que beirou a histeria, né, dos ministros da Cultura e do Esporte, né? Na época, a gente falava que os ministros usaram os sites oficiais dos respectivos ministérios para emitir notas oficiais, e ambas assim falando mais ou menos a mesma coisa. Os 2 ministros até admitiam a importância de se reforçar financeiramente a área da segurança pública no país, mas diziam que não dava para tirar dinheiro nem da cultura, nem esporte, porque são outras 2 áreas muito importantes, até sob o ponto de vista social. E a gente falava naquela época, né, Rodrigo? O Estado está quebrado. Todo mundo sabe que não tem dinheiro mesmo para tudo, então o cobertor é curto, puxa daqui, estica dali, sempre vai faltar um pouquinho em algum lugar, né? Agora, pela manhã, o ministro Carlos Marum, num café da manhã com jornalistas, ele disse que essa medida provisória do mês passado vai ser revogada e o governo está construindo uma nova alternativa para financiar o Ministério da Cultura. O próprio ministro Raul Jungmann não quis falar muito, ele meio que desconversou, disse que essa construção, essa alternativa,
tem que ser discutida em conjunto com os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Caixa Econômica, meio que disse mais ou menos o seguinte, ó, vamos esperar para ver como é que fica, né? Fato é que quem pressionou levou, Rodrigo. Na área da cultura, por exemplo, a área cultural a gente sabe que é cheia de artistas muito famosos aí, né? Que tem grande poder de mobilização, que tem enorme penetração nas redes sociais, que adoram, né, um patrocíniozinho estatal básico, afinal de contas ninguém é de ferro, né? Pressionaram, levaram. O dinheiro, a grana da cultura está preservada. E no esporte? O Ministério do Esporte é comandado pelo MDB, um dos maiores partidos do país, o partido do próprio presidente da República. O atual ministro é apadrinhado do ex-ministro Leonardo Pisciani. Lembrando que a família Pisciani é uma das manda-chuvas do PMDB lá no Rio de Janeiro, uma família muito importante para o partido e até para o apoio ao presidente da República, né? Também pressionaram, também levaram. Agora, como eu disse, né, Rodrigo, o cobertor é curto. Se cultura e esporte mantêm seus orçamentos intactos, essa grana para reforçar a segurança vai ter que sair de algum lugar. De onde vai sair? Por enquanto a gente não sabe, né? Pode sair da educação, pode sair da saúde, pode sair dos investimentos que já andam baixinhos, ou vai saber. Vai que alguém aí cisma de dizer que o reforço da segurança nem é, Rodrigo, tanta prioridade assim, né? Não se sabe. Valeu, Sérgio. Não dá para fabricar dinheiro, né, Cláudio? Deu certo essa pressão dos ministros? O que a gente verifica é que o governo não é que fica batendo cabeças, né? O governo federal não saber onde é que vai sobrar dinheiro, onde vai faltar dinheiro e sapeca com a medida provisória de financiamento do Ministério da Defesa sem perceber o mal que poderia ter provocado, inclusive crise política, né? Com ministros ali à beira da rebelião, como descreveu muito bem o nosso colega Sérgio Amaral, contra a retirada de recursos. Só mostra como o governo está desorganizado e também como mostra também como o governo está fraco, né? Porque, tudo bem, eles tinham razão com relação à perda de recursos e tal, mas os ministros da Cultura e do Esporte se comportaram muito mal, expondo isso publicamente. Eles deveriam ter sido demitidos, não foram porque o governo é fraco. E o governo agora, então, revoga essa medida provisória. O Ministério da Defesa tem muito dinheiro, muito mais dinheiro do que esses dois ministérios. Já tinha muito mais dinheiro, porque foi deslocado para o Ministério da Defesa a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é um dos órgãos que mais tem dinheiro em toda a esplanada dos ministérios, mais do que 2/3 dos ministérios formalmente existentes. E a arte de Brasília vai atravessar o Atlântico. Um pintor e professor da rede pública foi convidado a expor no Louvre, em Paris, a casa de nomes consagrados e de obras como Vênus de Milo e a Mona Lisa. Nas horas vagas do dia, o Otávio está sempre com o pincel na mão e o jogo de tintas do lado. Cada leve movimento produz um efeito diferente no papel e um lindo desenho vai se formando e ganhando cores. O ateliê já está cheio de trabalhos e Brasília está presente nessas obras. Está presente e estará sempre presente, aqui um brasiliense de raiz. Os desenhos e traços do professor Otávio vão sair aqui do ateliê dele e vão atravessar o oceano. O trabalho do brasiliense vai ser exposto no Museu do Louvre, em Paris, e vai dividir espaço com quadros mundialmente famosos, como a Mona Lisa. Que responsabilidade, hein? Eu acho que o Louvre é um dos museus mais importantes do mundo, se não o mais importante. A gente tem lá a Mona Lisa, né? A gente tem quadros absurdamente famosos que a gente estuda, né? Nós que fazemos artes plásticas, você estuda a faculdade inteira e eles estão lá e eu vou estar dividindo espaço com esses quadros. Então, assim, é uma satisfação sem tamanho. A notícia de que as obras estariam em um dos museus mais famosos do mundo pegou a família toda de surpresa. A mãe não esconde o orgulho do filho. Muito emocionante, né? Eu acho que todo pai, toda mãe, o sonho é ver o filho brilhar, né? E a gente está tendo essa oportunidade aqui com o Otávio de vê-lo, né, reconhecido pelo seu trabalho. Muito bom. Ao ver o trabalho do filho reconhecido no mundo, o pai se emociona ao lembrar de toda a trajetória até essa conquista. Eu já estou emocionado, imagina lá, né? Mas é uma emoção assim do trabalho realizado, de a gente ter feito tudo que fez por eles, pelos filhos, né? De dar a eles a maior herança, que eu acho que é a educação.
Um pouco antes eu chamei o Otávio de professor, não foi? É porque quando ele não está no ateliê, está ensinando o que sabe para estudantes de uma escola pública no Paranoá. Eu acho incrível, assim, é uma honra para mim, tanto estar expondo lá quanto ser professor dos meus alunos. Eu estou assim em êxtase, eu estou muito feliz e eu espero que isso seja só o começo. As obras em aquarela que vão ser expostas no Louvre não podem ser mostradas por questões contratuais. Mas eu pude dar uma espiadinha e garanto que o Brasil estará muito bem representado em Paris. E a seguir, mel produzido no DF está entre os melhores do país. É o que o Band Cidade mostra em mais uma reportagem pra lá de especial. A gente volta já já.